A morte é uma presença discreta, esconde-se nos hábitos, caminha pelas ruas conosco, às vezes senta ao nosso lado no ônibus ou na mesa de um café, apenas observando. Há algo de aterrador em pensar que ela talvez não seja um evento aleatório, mas uma entidade paciente que escreve cartas em silêncio, assina nossos destinos com tinta invisível. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna, repetindo rotinas, confiando na ideia de que o amanhã é apenas uma versão aprimorada do hoje. Mas há momentos em que o amanhã se revela como uma sentença, e quando essa revelação ocorre, a mente humana rui. Diante do fim anunciado, cada passo vira um possível erro, cada decisão uma armadilha. Henrique Vasconcelos era um homem como tantos outros, 37 anos, analista de sistemas, morador do bairro da Bela Vista. Dividia a vida entre cafés amargos e linhas de código. Trabalhava em home office, acumulando silêncios entre um e-mail e outro. Não tinha filhos, tampouco amigos íntimos. Era um desses rostos apagados que passam despercebidos pela cidade que nunca dorme. E justamente por ser invisível, talvez tenha sido escolhido ou condenado. Tudo começou numa madrugada abafada de sexta-feira, quando o celular, vibrando ao lado da cama, se tornou o prenúncio de um colapso que ele não teria como impedir. O quarto estava imerso em penumbra. As persianas semiabertas deixavam a luz avermelhada dos letreiros comerciais invadir o ambiente como um abismo do inferno. Henrique, ainda sonolento, estendeu a mão para o celular e desbloqueou a tela. A mensagem estava ali, sem remetente, sem introdução, apenas um texto branco sobre fundo preto. Você morrerá amanhã às 23h44. Não tente evitar. O coração disparou, não por acreditar imediatamente, mas pela frieza do texto. Era como uma sentença judicial. Tentou responder, mas o ícone da mensagem girava e falhava, como se o remetente tivesse apagado sua existência da rede. Tentou rir. Um trote, um aplicativo malicioso, um hacker, mas algo o incomodava profundamente. A sensação de estar sendo observado. Foi até a janela. A cidade seguia viva, com seus ônibus latejando pelas avenidas,
suas sirenes cantando lamentos. Mas, no prédio em frente, no 10º andar, uma figura parecia observá-lo, imóvel, escura, indistinta. Henrique desviou o olhar por reflexo, e quando tornou a fitar a janela, não havia mais ninguém ali. A paranoia deu o primeiro passo, e ela não recuaria mais. Henrique passou o sábado inteiro tentando fingir que nada havia acontecido. Ligou para o suporte da operadora, redefiniu o aparelho, varreu o sistema em busca de malwares. Nada. O número da mensagem não constava nos registros. Nenhum indício digital, mas o que mais o angustiava era a lembrança da figura na janela e o peso crescente de uma presença invisível ao seu redor. À medida que o tempo passava, sua mente se deteriorava. Ouvira batidas na porta que não existiram, sombras que pareciam se mover pelas paredes. Na tentativa de racionalizar, mergulhou no trabalho, digitando freneticamente, como se pudesse esconder-se atrás da lógica binária. Mas o relógio avançava. Às 17h44, o telefone vibrou novamente. Apenas 2 palavras. Última chance. Um calafrio percorreu sua espinha. Largou o notebook e começou a arrumar uma mochila, decidido a não estar em casa na hora marcada. Saiu correndo, pegou um carro por aplicativo e pediu ao motorista para levá-lo a qualquer hotel que não exigisse identificação. Escolhera um na região do Brás, um edifício antigo com carpete mofado e corredores estreitos, iluminados por lâmpadas trêmulas. O atendente o observou em silêncio, os olhos fixos demais. Henrique entrou no quarto e trancou a porta com móveis. Achava-se protegido, mas não sabia que a escolha do hotel fazia parte do plano. O relógio do celular marcava 22h50. Henrique, encolhido no canto do quarto, observava o espelho em frente à cama. Algo naquele objeto parecia deslocado, como se refletisse um ambiente levemente diferente do real. Ao se levantar para examiná-lo, percebeu que o reflexo não o seguia perfeitamente. Havia um atraso mínimo, mas nítido. E então, por uma fração de segundo, viu-se deitado na cama, imóvel, os olhos abertos e o peito ensanguentado. Deu um salto para trás, tropeçando e caindo. O celular vibrou novamente. Não adianta fugir. A frase parecia ter saído do espelho. Henrique saiu do quarto em desespero, correndo pelos corredores que agora
pareciam infinitos. As luzes oscilavam, estalando, e as portas batiam sozinhas. Chegando à recepção, o atendente já não estava mais ali. Apenas uma cadeira girando lentamente, como se alguém tivesse acabado de levantar. Lá fora, a cidade havia mudado. O céu estava mais escuro que o normal, como se não houvesse estrelas nem lua, apenas um véu grosso de silêncio. Entrou no primeiro táxi que viu e pediu para ser levado ao ponto mais distante da capital. O motorista não respondeu, apenas iniciou a viagem. Henrique não percebeu, mas o relógio no painel estava parado em 23h14 e o ponteiro dos segundos girava ao contrário. O carro parou repentinamente na Rua da Consolação. O motorista, ainda em silêncio, apontou para um beco estreito entre dois prédios abandonados. Henrique hesitou, mas uma força maior o empurrou para fora. A rua estava deserta, exceto por uma figura encapuçada no final do beco, parcialmente iluminada por uma lâmpada quebrada que faiscava. O cheiro de podridão era insuportável, como carne morta exposta ao sol. Henrique deu um passo, depois outro, como se seu corpo não estivesse mais sob seu controle. O relógio marcava 23h41. Ao se aproximar, viu que a figura segurava um celular idêntico ao seu. No visor piscava a mesma mensagem. O homem levantou a cabeça. Era Henrique, mas com o rosto pálido, os olhos negros e sem expressão, como um cadáver animado. Antes que pudesse gritar, foi puxado para dentro do beco. O som do metal rasgando carne ecoou como uma sinfonia macabra. A dor foi absoluta. Henrique caiu de joelhos, tentando entender o impossível. Estava sendo morto por ele mesmo, ou por aquilo que havia se tornado ao tentar evitar o destino. Às 00h10 do domingo, a polícia encontrou o corpo de um homem não identificado em um beco da Consolação. O rosto estava desfigurado, o tórax aberto, como se um animal o tivesse atacado, mas não havia sinais de arrasto ou luta. Apenas um celular ao lado do cadáver, com a tela trincada e um último aviso ainda visível. 23h44. Morte confirmada. Nenhuma digital, nenhuma câmera de segurança capturou os momentos anteriores ao crime. Para todos os efeitos, foi como se o homem tivesse surgido e morrido ali,
sem testemunhas, sem contexto. O caso foi arquivado como ocorrência sem solução, mas alguns moradores próximos disseram que, naquela noite, o relógio da igreja travou às 23h44 e que, por alguns segundos, todos os cães do quarteirão uivaram em uníssono, mesmo sem lua. No necrotério do IML, o celular da vítima desapareceu misteriosamente. Desde então, a lenda urbana se espalha nas madrugadas frias de São Paulo. Se um número desconhecido te mandar uma mensagem com a hora da sua morte, não apague. Leia, porque dizem, não é a morte que te persegue, é você mesmo.